Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Oba, alguém respondeu. No chat também. Ok, gente. Alguém teve algum problema com o problema? Com a prova, a mini prova? Eu vi agora mesmo que 35 já enviaram dos 37 possíveis. Então tem 2 que não enviaram, mas a nossa frequência está em torno de 35 mesmo. Então talvez tenha 2 pessoas aí que não estão participando. Eu acho que eu falei na primeira aula que eu ia dar uma olhada na frequência, mas alguém até reclamou: pô, você nunca controlou frequência e agora vai? Não, não vou, não estou controlando. Eu dou umas olhadas aqui para ver quantas pessoas tem. No momento nós estamos com 23 participantes, mais eu, 24. Mas, inclusive, assim, a universidade tem uma resolução da universidade que não é para controlar a frequência em aulas remotas, né? Durante esse ensino remoto emergencial, não vai ter controle de frequência. Então, inclusive, no diário de classe, tá impedido de lançar frequência para essas aulas. Bom, então, assim, eu sei vários aí que estão participando, né, que eu vejo aqui na tela, mas eu não vejo todo mundo. Se alguém tiver algum problema, imagino que me manda um e-mail ou fala aqui, né? Ok, a gente já tem um quórum aqui, podemos começar, né? O que a gente vai ver hoje, o tema da aula de hoje é ondas. Bom, a gente vai começar com ondas eletromagnéticas, né? E nós vamos hoje mais uma introdução para ondas, mas eu já quero falar de ondas eletromagnéticas também. Vamos ver até onde que a gente vai. Ondas, estão vendo minha tela aí, né? Se tiver algum problema, vocês me alertam. Eu imagino que todos vocês têm um bom conhecimento de ondas, né? Vocês já fizeram cursos de fundamentos de ondas, não sei o quê, talvez tenham até feito curso de ótica. Devia deixar para fazer o curso de ótica depois do curso de eletromagnetismo 2, né? A gente vai chegar em ótica nessa parte de ondas eletromagnéticas, né? É o que vem antes de ótica, como a gente vai ver até o final da aula, eu espero. Mas, de qualquer forma, assim, eu vou fazer uma revisão bem rápida. No livro tem alguns detalhes a mais. E é claro, vocês sempre podem parar, perguntar, mandar dúvidas depois. Falar nisso, em dúvidas, assim, algumas pessoas têm me mandado dúvidas por e-mail. Tudo bem, assim, nenhum problema, posso responder por e-mail também, mas talvez fosse mais interessante se as dúvidas fossem colocadas no fórum, né? O Moodle está funcionando razoavelmente bem. Não tive problemas com ele até agora, acho que vocês também não, vocês mandaram problema, essa provinha problema, né, através dele, aparentemente sem problemas. Já falei problema umas 10 vezes no mínimo aqui, né? Então, assim, é interessante mandar as dúvidas pelo fórum, que aí todo mundo participa, inclusive uns podem responder as dúvidas dos outros, né? E eu posso ficar assistindo, só interferir se tiver alguma dúvida maior, né? Vocês sabem que eu gosto disso, eu acho que vocês aprendem mais discutindo entre si do que com o professor. Mas, ok, de qualquer jeito tá bom. Tá? Vamos lá, então. Então, nós vamos começar a estudar ondas eletromagnéticas. Como eu falei, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui vamos fazer uma revisão de ondas, muito rápida, tá? A primeira pergunta é: o que é uma onda? Não é um conceito assim tão trivial de explicar, não. Eu poderia tentar fazer como o Griffiths faz lá, né? Eu vou tentar desenhar uma onda aqui. Uma definição simples de uma onda é uma perturbação
que se propaga, né? E a onda mais simples que toda é uma perturbação que se propaga sem mudar de forma. Então, eu vou representar nesse eixo aqui do meu gráfico o tanto de perturbação. Que perturbação que é essa? Pode ser uma onda numa corda, por exemplo, então é o tanto que ela se desloca da posição do equilíbrio. Vou chamar de F, tá? Que é uma função da posição e do tempo. Tá? Eu vou desenhar aqui esse F, então, que é uma função da posição, num determinado instante de tempo, em t igual a zero. Então, em t igual a zero, eu vou ter uma forma, sei lá, mais ou menos uma coisa qualquer assim. Isso aqui pode ser o que vocês quiserem, pode ser assim, pressão, esse F de Z pode ser pressão ao longo da posição. Estou fazendo em uma dimensão, né, que fica mais fácil para desenhar e para a gente entender, mas a gente vai chegar em 3 dimensões também. Então, isso aqui pode representar a deformação em uma corda que está esticada, a pressão dentro de um meio fluido. No instante de tempo t igual a zero, ele está assim. Vamos dar a cor da caneta aqui. No instante de tempo posterior, um t maior do que zero, vou tentar fazer a mesma forma, tá? Então, por definição, esse risco em vermelho aqui tem a mesma forma desse risco em preto. Tá? Isso aqui é no tempo t, que é maior do que zero. Né? Essa forma aqui andou. E isso eu posso chamar de uma onda. Não costumo chamar mais um pulso de onda, né? Mas, ok, de modo genérico, é uma onda. De quanto que ele andou? Né? Você está andando com a velocidade, todos os pontos têm a mesma velocidade, tem que ter, né? Se eu não quero que a forma mude. Então, vamos pegar esse ponto de máximo aqui, que é fácil de ver. No instante de tempo t igual a zero, ele estava nessa posição aqui. No instante de tempo t, né, maior do que zero, ele está nessa posição de cá. Né? Vou chamar isso aqui do ponto Z. Tá? Esse gráfico, né, eu comecei a falar e não terminei. Isso aqui é a função f de z, a perturbação no meio, né, desenhada em 2 diferentes instantes de tempo, está em função de z. Então, nesse ponto aqui é o ponto z. Tá? E esse ponto em t igual a zero, onde é que estava esse ponto de máximo aqui? Ele estava a uma distância que depende da velocidade com que essa deformação está se propagando. Esse ponto aqui vai ser a distância está para trás, né? Então, a distância z menos vt. V vezes t é essa distância que o pulso andou. Cada ponto desse pulso, né, andou uma distância v vezes t. Então, eu posso escrever a equação, essa equação dessa deformação aqui, assim, ó, a função f de z e t, né, é uma função do tempo também, ela é uma função que, no instante de tempo t, ele é a função f de z menos vt, né, no instante de tempo zero. Ok? Essa forma que está aqui em vermelho, né, que é o que eu estou desenhando aqui, né, que eu estou escrevendo aqui, isso que está aqui, a expressão dessa função, f de zt, é a mesma função, né, só que todos os pontos deslocados vt para trás. Né? O f de z menos vt, no instante de tempo t igual a zero. Então, isso aqui é uma função só do argumento, vou chamar por um nome diferente, uma função g, que é a função de z menos vt. É uma função que depende do espaço z e do tempo t numa forma particular, z menos vt. Tá? Toda função que tem essa forma representa uma onda. Tá? Ok, isso é uma onda, né, que não muda a forma dela. E isso é uma forma muito simples de onda. É claro que não é sempre assim. Né? Eu posso introduzir modificações aqui, essa forma pode diminuir, a amplitude pode diminuir com o tempo, por exemplo. Né? O que acontece quando a gente chama que tem uma absorção. Né?
o meio no qual essa onda está se propagando absorve energia, então diminui a amplitude da onda. Ou pontos diferentes da onda podem estar andando com velocidade diferente. Então, eu tenho o fenômeno que se chama de dispersão, né, que faz com que a forma dessa onda se altere. Mas para a gente entender o que é uma onda, se você deixar absorção e dispersão de fora, essa aqui é a equação mais simples que eu tenho, a forma não se modifica, a função que descreve a onda é uma função que tem como argumentos z menos vt. O tempo e a posição z e o tempo, só aparecem dentro da função juntos nessa forma aqui. Ok? Então, tem vários exemplos no livro, eu não vou repetir todos eles aqui. Então, o que tem legal no livro também, e que eu optei por não fazer aqui, ele tem uma dedução da equação, chamada equação de onda, né? A equação que descreve o Griffiths faz para o caso particular de uma onda em uma corda, né? Eu vou resistir. Eu posso pensar assim, eu tenho uma corda, né? Vamos representar aqui a deformação na corda em função da posição. Então, de novo, isso aqui é o F, vai ser a deformação da corda. E aí eu tenho uma corda aqui esticada, uma corda esticada aqui assim, no instante tempo inicial. Aí eu venho e dou um puxão nessa corda, eu causo uma deformação nela, né? Então, ela vai ficar não mais assim, mas eu puxei ela, ela vai ficar com... Então, existe uma tensão nessa corda, ela está tensionada, então tem uma força, uma tensão T para cá, tensão T para cá, a corda está amarrada em 2 pontos ali. Essas tensões, então, nesse ponto, uma está assim, a outra está aqui, né? A resultante é uma força para baixo, que tende a retornar a corda para a posição de equilíbrio. Eu escrevo a equação, aqui eu uso a segunda lei de Newton, né? Escrevo a equação para essa deformação, e a equação que a gente chega é uma coisa assim, a derivada segunda dessa função f, dessa deformação, derivada segunda em relação à posição, é uma constante, que a gente chama de 1 sobre v ao quadrado, não? Vezes a derivada segunda da deformação em função do tempo. Uma equação diferencial, né? Parcial de segunda ordem. Nesse caso aqui, foi deduzida para... Bom, eu não fiz a dedução, mas ela está muito clara ali no livro, né? Acompanhem a dedução. Sai direto, segundo a lei de Newton, né? A equação que a gente chega é essa aqui, mas essa é uma equação geral, uma equação que a gente encontra em vários campos da física. Ela é chamada equação de onda. Chamada equação de onda porque a solução dela é uma função desse tipo. A solução é uma função f de z menos vt. É uma função f que depende do tempo e da posição nessa forma particular. Ok, vocês podem reclamar imediatamente, mas isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, então tem que ter 2 soluções, né, independentes. Sim, vocês veem que ela depende dessa... A equação só depende dessa constante v ao quadrado, né? Então, se eu trocar v por menos v, dá o... também vai ser solução, né? Então, tem uma segunda solução, que é chamada de função h de z mais vt. E a solução geral, então, a solução geral vai ser um f, vou apagar esse f aqui, fazer uma coisa que eu não gosto, né? A solução geral vai ser uma função f de z e de t, que é uma função g de z menos vt, mais... posso colocar umas constantes aqui, né? Uma combinação linear de 2 funções. Deixa eu colocar uma constante aqui na frente disso aqui. Eu posso fazer uma combinação linear dessas 2 soluções. É uma equação linear.
Essa equação de onda é uma equação linear, né? Então, a combinação linear de duas soluções também é uma solução. A solução geral vai ser uma função da posição e do tempo, que é uma constante C1, vezes uma função que depende de Z e de T na forma Z menos VT, o argumento da função, e uma outra função H, que depende de Z mais VT. Essa é a solução geral da equação de onda, né? Como eu disse, a equação aparece em mecânica, aparece em eletromagnetismo, como a gente vai ver daqui a pouco. E a solução dela é sempre uma onda. Eu acho que antes de seguir em frente, né, assim, eu estou falando geral em onda, assim, vamos ver, porque nós somos um curso de eletromagnetismo, eu quero saber como é que vão aparecer essas ondas eletromagnéticas. E acho que esse é um dos resultados mais bonitos de física, na minha opinião, que é uma contribuição do Maxwell também, né? Vamos partir das equações de Maxwell, né? Vocês acham que eu adoro escrever as equações de Maxwell, né? Eu gosto mesmo. Divergente de E é ρ sobre ε0. Né? O rotacional de E é igual a menos a derivada do campo magnético no tempo. Né? E eu tenho as equações para o campo magnético. O divergente de B é sempre zero. E o rotacional de B é μ0j mais μ0ε0 derivada do campo elétrico no tempo. Ok, essas são as equações de Maxwell na forma mais geral. Não? Eu vou pegar agora, assim, como seriam as equações no vácuo. Eu estou numa região do espaço em que eu não tenho matéria, não tenho carga, então não tenho corrente elétrica. Não? Então, a equação vai simplificar um pouco. Lá no espaço interplanetário. O divergente de E não tem carga, ρ igual a zero. Então, o divergente de E é igual a zero. O rotacional de E, aqui não entra carga, não entra corrente, né? Então continua sendo menos a taxa de variação do campo magnético no tempo. O divergente de B é sempre zero, se alguém achar um monopolo magnético. O rotacional de B, eu agora não tenho densidade de corrente, estou no vácuo, então não tem J, J é igual a zero. Então aqui vai ficar só o μ0 ε0. Opa! Estou pensando lá na frente do campo elétrico. μ0 ε0, que são constantes que dependem do meu sistema de coordenadas, né? Derivada de E no tempo. Ok, essas são as equações de Maxwell no vácuo. Agora eu vou fazer um cálculo simplesmente matemático. Vou reproduzir o cálculo de Maxwell. Vou tirar o divergente, vou tirar o rotacional do campo elétrico. Rotacional do rotacional de E. Eu tenho que tirar o rotacional dos dois lados. Né? Vai ser o rotacional, vamos colocar o sinal menos aqui, menos o rotacional da derivada do campo magnético no tempo. Bom, do lado de cá, a letra está piorando. Do lado de cá, eu posso usar uma identidade vetorial para o rotacional do rotacional. O rotacional do rotacional é igual ao gradiente do divergente. O gradiente do divergente, então, de E. Divergente de E, menos o laplaciano de E. Isso aqui é matemática pura, né? Isso é uma identidade vetorial para o rotacional do rotacional. Do outro lado da equação, eu posso trocar a ordem da derivada no tempo com as derivadas no espaço, que é esse operador del aqui, né? Eu vou ficar com menos a derivada no tempo do rotacional de B. Não são variáveis independentes, posso trocar a ordem. O divergente de E, aqui do vácuo, ele é zero.
Então, aqui vai sobrar só o laplaciano de E. Não? Do lado de lá, tenho menos, eu podia ter cortado esse não menos, né? Eu tenho a derivada no tempo do rotacional de B. Mas o rotacional de B é μ0 e ε0, que são constantes, vezes a derivada do campo elétrico no tempo. Então, eu tenho a derivada da derivada do campo elétrico no tempo, eu vou ter a derivada segunda de E no tempo, vezes μ0 e ε0. Isso aqui ficou muito embolado, né? Vou reescrever essa equação. Não vou mudar de página, não. Eu vou colocar aqui no canto. Vou reescrever essa equação aqui, então, já tirando o sinal menos, né? Tem o sinal menos dos dois lados. A equação que eu fiquei é o laplaciano do campo elétrico é igual a μ0 ε0 derivada segunda do campo elétrico no tempo. Isso quer dizer, esse é o resultado que eu queria chegar. Isso quer dizer que cada uma das componentes do campo elétrico obedece uma equação desse tipo. Uma equação vetorial, eu posso pensar nela como 3 equações, cada uma para uma das componentes do campo elétrico. Por exemplo, para o componente x do campo elétrico, o laplaciano de EX, que é a derivada segunda de EX em relação a x, mais a derivada segunda de EX em relação a y, mais a derivada segunda de EX em relação a z. Isso aqui vai ser igual a μ0 ε0 derivada segunda do EX, né, em relação ao tempo. E equações similares, né, para as componentes y e z. Ou seja, isso aqui é uma equação da forma da equação de onda. Eu tenho a derivada segunda da componente do campo elétrico, né, em relação à posição. Ok, eu tenho as 3 direções aqui, porque essa aqui é uma onda em 3 dimensões. Não? É igual a uma constante vezes a derivada segunda em relação ao tempo. É uma equação do tipo, em uma dimensão seria a derivada segunda de EX em relação, sei lá, vou colocar em z, tá? Em z ao quadrado, não? É igual a uma constante que eu vou chamar de 1 sobre C2, não? Vezes a derivada segunda do EX em relação a t. Ok, aqui eu particularizei para uma dimensão, estou supondo que eu tenho só uma componente do campo elétrico na direção x e ela varia só ao longo de z. Então, a variação dela só depende de z. É um caso muito particular, vai ficar mais fácil de comparar com a equação de onda que a gente tinha antes, né? C ao quadrado é o quadrado da velocidade dessa onda. E esse C ao quadrado aqui, o C, né, o valor de C, depende de μ0 e ε0. C é igual a 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0. Qual que é a consequência dessa equação? Vamos voltar lá para a equação 3D, né? Essa equação aqui. Ó. Qual que é a consequência dessa equação? Ela está me falando que no vácuo eu posso ter um campo elétrico que se propaga como uma onda. Olha, posso fazer o mesmo raciocínio com o campo magnético. Se eu tirar o rotacional do campo magnético, se eu tirar o rotacional dessa equação aqui, opa, não é aqui, não, eu estou no vácuo. Isso aqui não é no vácuo, é aqui. Ó. Tiro o rotacional do campo magnético, vai depender do rotacional do campo elétrico, que é dado pela derivada do campo magnético no tempo, né? Então eu vou ter 2 derivadas no tempo, uso a mesma identidade vetorial. Eu chego numa equação igual a essa, só que para o campo magnético. Você troca E por B aqui, é exatamente a mesma equação. Ou seja, conclusão, no vácuo eu tenho um campo elétrico e um campo magnético, eu posso ter, né? Campo elétrico e campo magnético, que se comportam como uma onda. É uma perturbação no vácuo, eu vou dizer isso, né? O campo elétrico e o campo magnético estão variando no tempo e no espaço e estão andando, né?
no espaço ao longo do tempo com uma velocidade que é constante. É 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0. Quem fez esse cálculo, né, pela primeira vez foi o Maxwell. E as constantes μ0 e ε0, a gente sabe, né? Você pode tirar ela de experiências de eletricidade, magnetismo, né? Como a gente vê em elétron 1. Então, você pode calcular o valor disso aqui, conhecido as constantes μ0 e ε0. Bom, isso aqui é aproximadamente... Aqui eu sei de cor qual é o valor exato? Acho que eu sei o valor exato. Não, vamos fazer frescura. O valor exato é estabelecido, né? Isso é a definição do método atual depende do valor de C, então o valor de C é fixo. Não é o que fixa o valor de ε0, né? Porque μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, já está fixo. Mas isso aqui é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. É uma velocidade. 3, a pressa de chegar no resultado final. 3 vezes 10 elevado à oitava potência metros por segundo. Quando o Maxwell fez essa conta, né, com os valores de ε0 e μ0 que ele tinha, ele chegou num valor, que é isso aqui, né, com um algarismo significativo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e já existiam medidas razoavelmente precisas da velocidade da luz no vácuo, né, nessa época, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, aproximadamente esse valor. A gente tem que voltar no tempo, né, e pensar na época. Assim, na época, luz é uma coisa, ótica é um campo da ciência que não tinha nada a ver com eletricidade, com magnetismo. Juntando as equações de Maxwell, Faraday, depois do trabalho de Faraday, Maxwell, etc., não, eletricidade e magnetismo viraram uma ciência só, eletromagnetismo. Mas ótica continuava uma coisa à parte. Quando o Maxwell achou esse resultado, ele falou, epa, peraí, eu tenho uma onda, que é um campo elétrico e um campo magnético oscilante, que estão se propagando com a velocidade igual à da luz. Isso é muita coincidência, não pode ser. Então, são palavras do próprio Maxwell, né, de que assim, a luz tem que ser uma onda eletromagnética. Não pode ser uma coincidência tão grande assim. Hoje, para a gente, isso é um resultado natural, né? A gente cresce aprendendo que a luz é uma onda eletromagnética, uma vibração num campo elétrico magnético, mas na época, né, esse foi um resultado excepcional. E foi uma previsão teórica, né, da existência de ondas eletromagnéticas, de que a luz era uma onda eletromagnética, que foi comprovada pouco tempo depois. O Hertz, né, também detetou essas ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, né, mesma coisa, vibração de um campo elétrico, um campo magnético, a única diferença é a frequência, né, com a mesma velocidade. Por isso que eu acho esse um dos resultados mais bonitos. É uma previsão teórica que te leva a prever a existência de ondas eletromagnéticas, você faz o experimento e deteta e demonstra, né? Assim, ok, não demonstra, mas assim, indica que a luz é uma onda eletromagnética também. Bom, então é por isso que a gente está falando de ondas, né? Eu posso ter perturbações num campo elétrico, no espaço, no vácuo, perturbações num campo elétrico e um campo magnético, né, que se propagam na forma de uma onda. A equação que descreve essa perturbação é uma equação de onda. Eu vou reescrever as duas aqui, né, uma onda tridimensional, rotacional. Hoje não está bom, não. O Laplaciano do campo elétrico é igual a 1 sobre C ao quadrado, a derivada segunda do campo elétrico no tempo. Né? E, como eu disse, a gente chega da mesma forma numa equação análoga para o campo magnético. O Laplaciano do campo magnético é 1 sobre C ao quadrado, a derivada segunda do campo magnético no tempo. São 6 equações, né? Uma equação para cada um dos componentes do campo elétrico, campo magnético. C, essa constante que aparece aqui, que é a velocidade dessa onda, é a raiz quadrada de μ0 ε0.
constantes que até agora tinham aparecido em contextos completamente diferentes, né? Experimentos de eletricidade e de magnetismo. Então, eu tenho soluções para essas equações na forma de onda, soluções que dependem só das variáveis posição e tempo naquela forma particular, Z menos CT ou Z mais VT, né, em uma dimensão só. Vamos voltar para uma dimensão, então, e eu vou pegar um caso particular de ondas. Eu vou pegar uma função f de z e t na forma de um cosseno. Cosseno, eu já vou particularizar aqui, ó, kz menos... Ok, vamos devagar. Então, né? Vamos devagar. Vamos colocar k, que multiplica z, para deixar explícito, tá? Que a dependência é no argumento z menos vt. Eu tenho essa solução, mas eu tenho uma segunda solução, que seria vamos chamar de C para não chamar de B, confundir com campo magnético. A e C são constantes, né? Que seria a segunda solução, seria um seno, né? De Kz menos Vt. Eu posso juntar essas duas soluções numa só, colocando a diferença entre seno e cosseno é só um fator de fase, né? Então eu posso colocar essas duas colocando uma constante de fase, um fator de fase aqui. Eu vou continuar chamando de A, cosseno de K Z menos VT. É uma função, então, que só depende desse argumento, mais um delta. Tá? Se delta for π sobre 2, né, eu tenho mais ou menos π sobre 2, eu tenho um seno aqui, que é a diferença entre seno e cosseno. Por que funções desse tipo? Isso é um caso particular de solução, né, da equação de onda em uma dimensão. Tá? Eu voltei para uma dimensão para a gente lembrar das propriedades gerais de onda. Por que essa solução harmônica, né, na forma de cosseno ou de seno, é tão interessante? Porque qualquer função pode ser escrita com uma combinação linear de senos e cossenos, ou de funções dessa forma, né? É uma transformada de Fourier. Eu posso escrever qualquer onda, então, né? Qualquer deformação no meu meio que se propaga no espaço ao longo do tempo, eu posso descrever como uma combinação, qualquer que seja a forma dela, como uma combinação de funções desse tipo. Então, se eu entender uma função desse tipo, como que ela se comporta, quais são as propriedades, em princípio, eu sei como trabalhar com qualquer onda. Ok, lembrando de uns nomes aqui, né? O argumento do cosseno, aqui a gente chama isso de fase da onda, né? Isso aqui é a fase da onda. Essa constante delta é chamada de constante de fase. Não confundir fase com a constante de fase, né? O K é o número de onda. K é o número de onda. Eu não gosto muito desse nome, não, mas em 3 dimensões seria um vetor, né? Que a gente ia chamar de vetor de onda, acho que é um nome melhor. Posso mudar a forma disso aqui? Se eu fizer o seguinte, eu vou escrever isso dessa forma. O f de zt, de forma mais usual, é A cosseno, vai ficar kz menos kv, né? Passei o k lá para dentro, vezes t mais o delta. E k vezes v, eu vou chamar isso de ômega. Então, essa função aqui, a maneira como a gente vai escrever de agora em diante, é a cosseno de kz menos ômega t mais delta.
Isso é uma coisa que oscila periodicamente, né? Qual é a distância que eu tenho que andar, né, para eu voltar na mesma forma? Se eu somar, ou seja, eu quero somar alguma coisa nesse z aqui e fazer essa função voltar na mesma coisa, né? Então, K, esse V aqui ficou feio demais. Vou fazer o seguinte, K, se eu somar um tanto lambda aqui, né? Kz mais lambda menos ômega t mais delta, isso aqui tem que ser igual a Kz mais... vou escrever aqui. Kz mais... Kz menos ômega t mais delta mais 2π. Andar 2π. Né? Andar 2π, a fase da onda mudou de 2π, eu volto no mesmo ponto que eu tinha antes. Né? Então, isso implica que K vezes lambda tem que ser igual a 2π. K vezes lambda tem que ser igual a 2π. Ou seja, essa coisa que eu chamei de número de onda, o K é igual a 2π sobre lambda. Né? Lambda é o que a gente chama de comprimento de onda. É a distância que eu tenho que andar ao longo da onda para voltar na mesma fase. Do mesmo jeito, eu posso... Vamos voltar aqui. Do mesmo jeito, eu posso calcular quanto tempo que eu tenho que andar para voltar na mesma fase. Eu vou somar aqui um t grande no tempo. Se eu somar um t grande aqui no tempo, quando é que isso vai ser igual a 2π? Eu vou andar um 2π e, portanto, o cosseno dessa fase mais 2π vai dar a mesma coisa de antes. Então, eu tenho que andar um t grande, tal, tenho que mudar o tempo t, ó, kv vezes t, né? Kv que aparece multiplicando, é o ômega, né? Kv que é ômega, aparece multiplicando t. Então, se eu andar uma distância ômega t grande, se eu somar t grande lá, isso aqui vai dar 2π, é isso? É ruim que vocês estão falando, vocês não podem me ajudar, né? Eu quero que ômega t mais t grande seja igual a ômega t. Vamos devagar. Quero que ômega tzinho mais t grande seja igual a ômega t mais 2π. Não andei só 2π. Isso aqui implica, então, que ômega t grande tem que ser igual a 2π. Né? Ômega t grande tem que ser igual a 2π. Ou seja, esse t grande aqui é 2π sobre ômega. Né? T grande é o período da onda. Né? Quanto que eu tenho que andar no tempo para voltar na mesma fase, na mesma forma, no mesmo ponto, que anda com a mesma velocidade, né? Deformação igual, mudando da mesma forma. Ômega é a chamada frequência angular, que eu posso escrever em termos da frequência linear, sendo 2πf. Então, o período e a frequência se relacionam assim, né? O período é o inverso da frequência. Eu não tô só lembrando das coisas aqui, porque eu tô supondo que são conceitos que são tranquilos para vocês. Eu até olhei pela internet aqui, tem algumas demonstrações legais de ondas, né? Mas não vou mostrar, não. Vocês podem procurar aí, vocês devem saber até mais coisas mais legais do que eu.
você digitar aí ondas, demonstrações em inglês, então aparece mais coisa ainda. Tem várias simulações, várias coisas interativas que você pode brincar com a onda, muda o comprimento de onda, muda o período, muda a frequência, né? Soma duas ondas, soma mais ondas. São brincadeiras bem legais de fazer e ajuda a gente a entender o que é uma onda. Mas aqui nós estamos numa aula séria, então não vamos brincar, não. Vamos para frente aqui. Ok, então isso aqui é o período, o F é a frequência, né? F é chamada de frequência, inverso do período, medido em segundos a menos 1, né? Ômega aqui é a chamada frequência angular. Ok, então nós temos a nossa forma de onda em geral, que a gente vai começar a trabalhar agora, é a forma de cosseno, né? Acho que eu vou voltar lá. Na equação de onda, então, né? A nossa equação em 3D, Laplaciano do campo elétrico. Vou trabalhar com o campo elétrico, poderia trabalhar com o campo magnético, tudo que eu falar para o campo elétrico vale para a equação para o campo magnético também, né? Isso é 1 sobre C ao quadrado, derivada no campo elétrico, derivada segunda do campo elétrico em função do tempo. Uma solução para essa equação aqui, então, é o campo elétrico em função da posição e do tempo. Eu estou em 3 dimensões, então a posição eu vou representar pelo vetor R, né? E o tempo por T. Isso aqui é um vetor zero. Eu não falo que isso aqui a gente chama da amplitude da onda, né? Vezes o cosseno de K, que agora vai ser um vetor, K, produto escalar com R, menos ômega T, mais um delta. Ok? Essa é a solução, uma solução possível para essa equação, mas como eu disse antes, né, qualquer que seja a minha forma de onda, eu posso escrever na forma de uma combinação linear de ondas desse tipo. Ok, agora lidar com cossenos, senos ou cossenos, né? É uma coisa meio chata você ficar. Você tem que ficar procurando relações trigonométricas o tempo todo, né? É muito mais fácil passar isso para uma notação exponencial, usando chama fórmula de Euler, né? A exponencial imaginária, E e θ, é definida como sendo o cosseno de θ mais I seno de θ. Então, eu posso escrever uma onda complexa, um campo elétrico complexo aqui, eu vou chamar então de ETIL, que é um campo elétrico complexo, né? É uma função de R e T. Já vou explicar isso. Esse campo elétrico complexo é só um artifício matemático, né? Para gente, o que interessa para a gente é o campo elétrico real, né? Mas eu posso escrever a minha solução da equação de onda como uma coisa assim. O E0 agora vai ser um vetor complexo também, tá? I que multiplica KR, K, produto escalar com R, menos ômega T. O que eu fiz aqui? Eu peguei o argumento, né? A fase da minha onda, né? Que vai ser o θ aqui, coloquei isso na forma de uma exponencial imaginária. Cadê a constante de fase delta? Eu posso incorporar, essa é outra vantagem da notação complexa, né? Eu posso incorporar essa constante de fase aqui no E0. Esse vetor E0 complexo
vai ser o meu E0 anterior, né? Tio, esse tio aqui representa complexo, né? E elevado aí delta, ok? Eu incorporei a constante de fase nessa amplitude complexa do vetor. É claro que o que me interessa de verdade é a parte real disso aí. O que me interessa é o campo elétrico, o resultado físico que a gente quer no final, né? É o campo elétrico real agora, que é a parte real desse campo elétrico complexo, o contínuo aqui, de R e T. Ok? Parece que a gente está complicando as coisas, mas não, porque agora eu posso trabalhar com uma notação exponencial, em que é muito mais fácil a gente somar ondas, fazer qualquer operação matemática com exponencial é muito mais fácil do que com cossenos ou senos, né? E depois, no final das contas, é só pegar a parte real da função que eu achar, que eu tenho o que eu quero. Bom, uma onda como essa que a gente tem aqui, né? Como essa que está escrita nessa equação aqui, é uma onda com uma única frequência. Ômega só tem um valor, né? Ômega é 2π vezes f. É uma frequência única, é uma onda monocromática. Uma onda... Esse nome vem do visível, né? Cada frequência corresponde a uma cor na faixa visível, é um monocor, uma cor só, monocromático, mas é o termo usado para qualquer faixa de frequência. As ondas eletromagnéticas podem ter qualquer frequência. As equações de Maxwell não impõem nenhuma limitação nas frequências possíveis. Qualquer número aqui é uma solução, de 0 até infinito. Então, a princípio, eu posso ter ondas eletromagnéticas de qualquer frequência. Esse conjunto de ondas eletromagnéticas de várias frequências é o que a gente chama do espectro eletromagnético. Que vai da frequência 0 até infinito. Aí a gente passa assim, frequências baixas, né? É claro que frequências muito baixas a gente tem até não consegue detectar. É mais difícil detectar, conseguir você consegue, mas em geral frequências muito baixas são chamadas ondas de rádio, ou ondas longas. Então vem rádio, ondas longas. Daí vai para, em seguida, o que vem aqui? Micro-ondas, né? São frequências da faixa de gigahertz, 10 a 9 por segundo a menos 1. Micro-ondas. Aí a gente passa pelo infravermelho, né? Que são as frequências logo abaixo do visível. A faixa do visível mesmo, a faixa de frequências de onda eletromagnética que a gente chama de luz, né? Que é faixa de frequências em que o olho humano é um detetor bom, é um detetor muito bom, né? É uma faixa relativamente pequena, vai em torno de 10 a 14 a 10 a 15. Eu lembro em termos de comprimentos de onda, né? Acho que todo mundo lembra de cor, assim, é de 400 nanômetros de comprimento de onda até 700 nanômetros. Vermelho é 700 nanômetros, azul, violeta é 400 nanômetros, mais ou menos, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. É uma faixa estreita, né? Mas justamente por ser a faixa que a gente consegue detectar com o olho, é talvez a faixa mais importante. Aí a gente tem ultravioleta, né? São frequências logo acima disso, 10 a 15 Hz, 10 a 16. E aí vem o raio-x, esses nomes, raios gama,
E daí para cima não tem nome específico, não. Assim, eu chamaria tudo de raios gama. Ok. Mais gente tem assim. Ok. Vamos passar para ondas planas de uma vez? Bom, nós estamos trabalhando só com ondas de uma frequência só, né? Nós vamos estudar só ondas monocromáticas, uma frequência só, mas vou repetir a ressalva que eu fiz antes. Sabendo como essa onda se comporta, eu posso construir qualquer onda como uma superposição, uma combinação linear de outras ondas, de ondas monocromáticas, e sabendo como uma se comporta, a princípio eu sei trabalhar com qualquer onda, seja qual for a forma, seja qual for a frequência dela. Nós vamos fazer mais uma simplificação, que é a seguinte: trabalhar com ondas em 3 dimensões, né, é uma coisa complicada. Vou escrever a equação aqui para o campo elétrico, né, em função da posição de tempo. Vou escrever na forma real. É zero cosseno de K escalar R menos ômega T. Bom, eu não coloquei amplitude complexa, eu tenho que colocar uma constante fase aqui também, né? A constante fase me diz onde que a onda está, qual que é a amplitude no instante de tempo t igual a zero, na posição r igual a zero, né? Na origem. Mas ó, tenta imaginar isso aqui. Isso é uma coisa que está andando numa direção qualquer do espaço. A direção de propagação é a direção do vetor k. Está andando nessa direção k, que pode ser uma direção qualquer. Mas ela tem amplitude em todas as direções. É difícil a gente trabalhar com isso, né? Então, nós vamos fazer mais uma simplificação, que nós vamos considerar ondas, se a gente tirar as propriedades gerais de ondas planas. Uma onda plana, isso quer dizer o seguinte: ela tem o mesmo valor, o campo elétrico tem o mesmo valor em qualquer ponto, perpendicular, em qualquer ponto de um plano perpendicular à direção de propagação. Tá? Isso é o que eu vou chamar de uma onda plana. Eu espero que seja um conceito tranquilo também, né? Um conceito tranquilo também. Então, essas ondas que a gente está escrevendo, né, são ondas planas. Elas têm essa mesma o mesmo valor da perturbação, o mesmo valor de campo elétrico e campo magnético em qualquer plano perpendicular à direção K. Isso é uma propriedade dessas ondas que a gente está estudando, que a gente vai analisar, né? Bom, gente, agora eu não sei. Eu devo ter pulado um tanto de coisa, porque acho que eu fui mais rápido do que eu estava imaginando. Eu acho que eu vou parar por aqui. Acho que eu vou parar por aqui, já deu quase 1 hora aqui, para a gente poder depois fazer o desenvolvimento de ondas eletromagnéticas, a tirar as propriedades de fluxo de energia, densidade de energia, tudo de uma vez só. Porque senão eu vou ter que começar a falar do vetor de Poynting aqui e a gente não vai conseguir acabar. Ok? Vou parar aqui e a gente continua com ondas eletromagnéticas na próxima aula. Estou vendo que tem mais gente agora.
Tem alguém aí presente que deixou de entregar o problema? Não, né? Bom, então eu logo descobrirei quem são as duas pessoas que não estão aparecendo. Gente, alguma dúvida, algum problema na aula de hoje ou no problema que foi passado para vocês? Eu queria um retorno também nessa forma de avaliação. O que vocês acharam agora que vocês já passaram pela primeira experiência e antes de eu fazer a correção, é claro, né? Vocês acham, bom, alguém gostou? Eu achei bom, assim. Eu gostei. Melhor É do que uma uma boa. prova? Definitivamente Eu melhor acho que uma melhor do que prova. uma prova. É. Achei muito melhor e acho que eu consegui fazer, tipo, pensando muito mais. Tipo, ao invés de só, sei lá. Uhum. Não sei, eu pensei mais do que na prova, muito mais. Mesmo sendo só uma questão. Sim, Isso eu reparei mesmo. também. Que acho que a questão, quando eu tinha mais tempo, mas acabei demorando, sei lá, tipo, mais para ver se tá fazendo isso tudo certinho que eu teria tempo, mas acho que eu demorei umas 2 horas para fazer a questão. E, tipo, mas porque eu tava. Mas eu preferi. Eu acho que tendo que focar em uma questão para destrinchar ela por completo, eu acho que é um método bom para você pegar o método de resolver a questão e entender ele passo a passo. Eu acho que é melhor do que ter uma prova com várias questões e você não conseguir, entender direito o que você está fazendo às vezes. Sim, Beleza. teve uma coisinha O só que eu medo fiquei, que às vezes, sem eu saber. tenho ainda, né, é assim, se assim, ó, você tem uma questão só, aí você fala, então vou fazer só essa questão. Você acaba fazendo uma questão só. A gente aí falou que, eu gastei o dia inteiro para fazer, né? Eu gastei o dia inteiro viajando na questão. Mas assim, eu não gostaria e não legal, né, que vocês fiquem só naquela questão. É legal que façam a outra também. Um jeito que eu pensei de evitar isso assim, é diminuir o tempo para você fazer a sua questão. Diminuir, não é exagerar, não. É deixar assim um dia ou 2 dias só para fazer questão. Por quê? Por que isso? Porque aí você teria que fazer, cada um teria que fazer antes, se preparar, fazendo todos os problemas da lista. Eu sei que minha questão prova vai ser um daqueles problemas, eu já passei por todos, pensei um pouco em todos, assim, já fiz todos, idealmente. Aí, na hora que falar, não, a sua é essa de cá, é mais fácil fazer. Eu sei que se eu perguntar para vocês o que vocês acham disso, vão achar, não, isso é horrível, né? Porque quanto mais tempo tiver para fazer a questão, melhor. Né? Mas eu vou Eu ver. acho que depende. Diga. Eu acho que depende da questão ou do número de questões. Por exemplo, a questão que eu fiz foi a 7, que não é uma questão pequena. Entende? E eu gastei assim, uns 2 dias destrinchando ela e olhando no livro também, exclusivamente para essa questão. Agora, tem outras questões que eu também fiz, só que eu não mandei no arquivo, que eu gastei, tipo, 2, 3 horas no máximo Entendo. para fazer a questão. Acho que depende da questão. Então, se Tá. você vai dar uma lista, seria bom se você pegasse as questões que são mais rápidas de fazer para fazer uma lista e, de repente, colocar uma questão grande, eventualmente, para fazer, para dedicar o tempo exclusivo para ela. Uma Ok, questão essa é mais uma boa completa. sugestão. Posso tentar fazer isso na próxima lista, né? Olhar as questões e assim, selecionar dentro de um grupo menor de questões, mas questões que sejam mais interessantes, mais abrangentes, gastem mais tempo. Ok. Sugestões Teve uma coisinha. anotadas. Paulo, Tá, pode falar. eu só queria eu tenho aula sexta-feira o dia inteiro, então para mim, se você colocar, tipo assim, 1 ou 2 dias
um dia só, 2 dias só, eu não consigo fazer. Porque você libera quinta-feira e aí sexta-feira eu tenho aula de manhã e de tarde. Não, por enquanto, tá bom, tá assim, por enquanto vão manter isso, esse tempo, né? Eu acho que eu falei com vocês na quinta-feira, né, para entregar hoje, na terça-feira. Então, tentar fazer isso, assim, deixar de quinta até terça, pelo menos por enquanto. Vou dar uma olhada nos resultados. Sim, Mirella perguntou se vai ter um feedback. Sim, assim que eu corrigir, que eu espero que seja nesse fim de semana, não é para quinta-feira, mas nesse fim de semana, para não deixar essas coisas acumularem. E aí eu dou um feedback para vocês. Pode ser só aqui falando, ou pode ser individual, não sei. Vamos ver como que vai ser. Mas sim, pretendo dar algum tipo de feedback. Então, por enquanto, a gente mantém esse mesmo esquema que foi essa primeira, mas eu vou seguir a sugestão ali do Isaac. Vou tentar selecionar um grupo dentro da lista de problemas, não? Eu vou olhar algumas questões que eu achar que são mais interessantes. Posso fazer um sorteio dentro de um grupo menor de questões, mas questões dentro daquela lista. Só que eu não vou falar com vocês quais são as questões, só depois, tá? Vou divulgar a lista do capítulo 9, vou ver se eu ponho ela no Moodle hoje ainda, ponho a lista de problemas recomendados do capítulo 9 e as questões problema vão sair daquela lista. Eu tive uma questão só, na questão é que eu não sabia se o tanto que eu estava explicando era o necessário, era o bom, sabe? O quão detalhado eu estava resolvendo. Esse foi o meu Rafael, isso é uma coisa difícil de te falar, né? Mas assim, eu comentei sobre isso antes, assim, a maneira que eu sei, a resposta que eu posso te dar, assim, é aquilo que eu falei antes. Imagine o tempo todo que você está explicando isso para um colega seu, ou talvez melhor ainda, para alguém que está fazendo eletromagnetismo 1. Então, você tem que descrever as coisas com um pouco mais de cuidado. Agora, saber o tanto certo é um pouco subjetivo, né? Depende um pouco do professor aqui também. O professor fala... Eu acho que eu sou um professor mais ou menos razoável, então não vou querer que você explique tudo em todos os detalhes. Não. Eu dei alguns exemplos, por exemplo, posso usar, o meu problema é um problema com a simetria esférica, eu vou precisar do campo elétrico da esfera, preciso deduzir ele usando a lei de Gauss? Não, mas você pode explicar, olha, isso aqui vai ser o campo elétrico numa esfera, o campo elétrico numa esfera pode ser calculado usando a lei de Gauss e o resultado é tanto. Você não precisa me mostrar todo esse cálculo, né? Então, assim, saber o tanto que você vai explicar é uma coisa com você, é uma arte. E é uma arte que é bom desenvolver, porque a gente precisa disso o tempo todo, né? Seja o que vocês forem fazer na vida, no futuro, forem ser cientistas, professores, qualquer coisa. Você sempre tem que explicar alguma coisa para alguém, você tem que escrever um artigo, e você tem que saber em que nível de detalhe que você vai escrever aquilo ou falar aquilo. Então, você tem que fazer algumas suposições sobre a sua audiência. É o que eu faço com vocês aqui, né? Eu estou supondo que vocês sabem um tanto razoável de ondas. Alguns sabem mais, outros sabem menos, alguns esqueceram alguma coisa, mas eu imagino que é um tanto médio. Posso errar, posso explicar demais ou posso explicar de menos, mas aí eu conto com vocês para me dar o feedback. Opa, o que é isso aí? O que é comprimento de onda mesmo? Explica esse negócio direito. Paulo Sérgio. Oi, diga. Eu também estava nessa dúvida em relação ao nível de detalhe da questão. Então, assim, aparentemente a gente vai descobrir qual que é o nível de detalhe assim que você corrigir. Mas o que eu fiz na dúvida, o que eu fiz na minha questão é que, assim, eu deduzi lá, a minha questão era sobre o tensor, né, de Maxwell, e tinha que calcular a força lá das placas de um capacitor. A primeira coisa que eu fiz no item foi eu meio que deduzi o tensor baseado no que estava descrito no livro. Algumas coisas eu tive que completar, pesquisar em outros lugares, porque eu não entendi muito bem, e eu tentei explicar isso naquele item. Aí, para não ficar muito redundante nos outros itens, eu deixei tudo explicadinho no primeiro,
e fiquei usando ele, referenciando ele nos outros itens. Então, assim, na dúvida eu fiz isso. Eu não sei se Não, me parece razoável. Tá falando aí, razoável, mas é como você disse, né? Só vou poder dar um retorno mesmo na hora que eu corrigir. Esse é um pouco subjetivo, depende do meu grau de exigência também, que vocês têm que supor aí qual que é, né? Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Deixa eu corrigir primeiro e a gente pode conversar mais, né? Antes da segunda. Por isso que eu quero corrigir isso logo, logo que eu digo, é nesse fim de semana, para poder exatamente dar um feedback para vocês. Olha, está faltando detalhe aqui, está mal explicado. Ou tá assim, gente, está explicando demais. Aí a gente chega num acordo. Mas eu acho que a partir desse que a gente entregou agora, os próximos vão ser mais fáceis de fazer, porque aí a gente já vai saber qual que é o critério. Sim, sim. Como linha geral, o que eu digo é isso, assim, pensa que você está explicando aquilo para um colega seu de um ano antes, assim, está fazendo eletromagnetismo 1, começou a fazer eletromagnetismo 1 agora, então ele sabe o que é lei de Gauss, ou já fez, sabe o que é lei de Gauss, que aprendeu lá em Fundamentos do Magnetismo, você pode colocar essas coisas. O campo elétrico em esfera, você calcula usando a lei de Gauss, o resultado dá esse aqui. Ok, então, vamos ver, deixa eu corrigir primeiro e aí a gente conversa novamente. Ok, então, gente, acho que... assim, sempre vai ter questões, problemas que são mais difíceis que os outros, né? Mas isso aqui não é uma competição e eu espero que o sorteio, que eu garanto para vocês que é um sorteio justo, o sorteio vai normalizar isso no final. Ficamos por aqui, então? Gente, obrigado, então. Tchau. Tchau, até quinta-feira. Até, professor. Obrigado. Quinta, tchau, tchau. Até quinta, professor. Até quinta. Um abraço para todo mundo. Até quinta. Um abraço virtual à distância.